E quando nós somos chamados a fazer algo que já tem gente fazendo? Meu nome é Renata Santos e eu oriento profissionais e empreendedores cristãos a viverem uma vida profissional para a glória de Deus. Aqui nessa série de vídeos eu estou compartilhando com você a minha leitura de Êxodo. E agora a gente chega ao capítulo 19 e eu quero chamar a atenção para o verso 22, que diz assim: E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Nesse momento do Êxodo, eles chegam ao Monte Sinai. E o Monte Sinai é um lugar importante para Moisés. É o lugar que lá no capítulo 4, Deus havia dito para ele que seria como um sinal, que ali eles o adorariam. E ele está se preparando para essa adoração. E dentre a preparação, dentre as várias coisas que Deus fala para Moisés com relação a essa preparação, está isso do verso 22, que os sacerdotes também deveriam se preparar. Mas o que chama a minha atenção é que aqui Deus ainda não havia separado a tribo de Levi como sacerdote, que ele vai fazer lá depois do capítulo 32, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que já existiam, quando Arão e os seus filhos são chamados para serem sacerdotes por Deus, já existiam sacerdotes antes. E eu não tinha esse conhecimento, sabe? Isso nunca tinha me chamado a atenção. Para mim, o ofício de sacerdote havia começado com Arão, com o chamado lá de Deus de Arão, da tribo de Levi e tudo mais, que provavelmente a gente vai ver nos capítulos posteriores. Mas aqui mostra que já haviam sacerdotes, já haviam pessoas fazendo aquele ofício. E eu pensei que vai ver por isso que lá em Números, eu fui até procurar lá em Números 17, Arão precisa confirmar que foi sim chamado, porque lá em Números, eu vou falar aqui rapidamente que não faz parte da nossa leitura, né? Lá em Números acontece uma mini rebelião, digamos assim, dizendo que Moisés ungiu Arão e Arão ungiu Arão indevidamente. E aí ele precisa colocar a vara lá no lugar santo e a vara de Arão floresce, confirmando que é um chamado de Deus, né? Porque ali havia uma desconfiança de que Moisés tinha sido escolha de Moisés, Arão. Mas o que eu quero aqui voltar pra gente é que às vezes nós seremos chamados para assumir um lugar que existem outras pessoas fazendo. Não, isso não é sinal. Já existirem pessoas falando sobre o assunto que você deseja falar, que você se sente chamado, que parece que Deus está te impulsionando a falar, não significa que já existirem essas pessoas não significa que não é um sinal de que você é chamado para isso. Deus tem os caminhos dele, Deus é o soberano, ele é que gerencia todo esse chamado, porque todos nós, falando o que eu falo, falando o que você fala, seja fazendo o que for, nós servimos ao mesmo propósito, que é o propósito do nosso rei, de fazer o seu nome conhecido sobre toda a terra, que ele seja afamado sobre toda a terra. Esse é o nosso propósito. E sim, Deus pode chamar pessoas diferentes para falar de um mesmo tema. E ele tem os motivos dele para fazer isso. Então, para encerrar aqui, para ser sucinta, o que eu quero deixar de mensagem para você e é o que fica para mim também. Não é porque existem pessoas falando do assunto que você está se sentindo chamada a falar, que não é para você falar também. No reino de Deus não existem competidores, somos todos cooperadores do propósito maior, do único propósito que vale a pena, fazer o nome do Senhor aclamado sobre toda a terra. Que você se encha de coragem para assumir a sua voz, independente se já existem pessoas falando daquilo que você quer falar, independente se existem pessoas até que falem muito bem, que você se inspira nelas. Mas se você entende que isso faz sentido para você, para o seu chamado, vá com fé. Se é o que Deus está te direcionando, confie e vá. Amém?